A paz do Senhor Jesus, a todos vocês, que mais uma vez, pela graça, misericórdia e favor do nosso Deus, podemos estar reunidos neste dia 23 de fevereiro de 2025, o último domingo deste mês. Pela graça do nosso Deus, chegamos até aqui. E somos gratos a todos vocês, aqueles que nos veem pela internet, que não podem estar conosco neste momento devido ao horário. Que Deus abençoe você, a sua família e, tendo a oportunidade, se assim achar que seria bom para outros, compartilhe as nossas reuniões que fazemos neste horário das 6 horas da tarde do horário aqui do Japão, portanto 6 horas da manhã para os irmãos que estão no Brasil e diferentes horários em outras regiões. Vamos orar para iniciarmos o nosso culto ao nosso Deus. Nosso Deus e nosso Pai, Pai maravilhoso, Deus justo, santo e bom, que sabe e conhece todas as coisas. Tem nos abençoado com mais uma semana em que pudemos estar indo e voltando, abençoando o trabalho das mãos de cada um de nós, guardando-nos, protegendo, livrando-nos de todo perigo e todo mal, não somente a cada um de nós, mas aqueles que não podem estar conosco neste momento. Sabemos que o Senhor os tem abençoado e te pedimos que o teu Espírito Santo permaneça nesta noite, falando em cada coração, através desta tua palavra que é tão maravilhosa, que é viva e eficaz, e sabemos que ela não voltará sem produzir o efeito pelo Senhor desejado. Não somos nós, não é o nosso conhecimento, mas é o Senhor, pelo teu Espírito Santo, que dará a vitória a cada um desses teus filhos para compreender tudo aquilo que tens preparado para nós. Te agradecemos e te pedimos também e o nosso louvor seja sempre agradável a Ti, ó Pai amoroso. É no nome de Cristo Jesus, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, é que nós te pedimos, te louvamos, te bendizemos e te agradecemos. Amém. Então, muito oportuno ah, este nosso dia. Pela manhã estivemos na casa do Senhor e a palavra do Senhor tem sido sempre proclamada e temos esta alegria de saber. E muitas vezes nós temos, ah, como vemos também na internet, o Senhor revela o mesmo texto, às vezes, ou texto semelhante. Então, é a mão do Senhor trabalhando, não é a nossa, com certeza. Hoje nós temos como tema vencendo o inimigo. Poderia ser de uma outra forma, mas existem alguns sinais que a gente deve conhecer, a gente deve saber e que são sinais da operação do inimigo na vida de pessoas. Então, por isso que eu coloquei esse tema vencendo o inimigo. Mas vamos verificar alguns sinais que podemos observar. Aqueles que têm um discernimento espiritual têm mais facilidade. E muitas vezes a pessoa não conhece tão profundamente a palavra de Deus, ele pensa que aquilo é da pessoa, é uma característica da pessoa, é uma vingança da pessoa, é algo da pessoa, mas não obrigatoriamente é da pessoa, é do nosso inimigo trabalhando através daquela pessoa. E o nosso texto para esta curta e breve meditação está no livro do médico Lucas, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Lucas, e não foi apóstolo, mas era médico. Está no capítulo 10, no versículo 19. E um versículo bem conhecido da maioria dos cristãos. Lucas capítulo 10, versículo 19, assim está escrito: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vamos desse texto, devemos salientar apenas que o Senhor nos dá poder para aniquilar aqui está escrito, toda a força do inimigo, porque ele tem poder e ele é muito mais poderoso do que o ser humano. E ele tem esse poder e nós devemos saber quando ele aplica esse poder que é do mal
para fazer aquilo que ele sempre sabe fazer: matar, roubar e destruir. Então ele vai se utilizar de pessoas e, para não julgarmos as pessoas, também devemos saber esses sinais que ocorrem. No nosso dia a dia vemos isto e todos os irmãos sabem que isso ocorre, né? E também está registrado na palavra de Deus que o inimigo aprisiona pessoas. E sabemos que isto permanece e continua real, apesar de nós não vermos, de ser algo invisível. Mas nós vemos o resultado da ação do inimigo na vida de pessoas. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 193, que diz: A alma abatida. A nossa alma pode ficar muitas vezes abatida por diferentes situações, mas nós louvamos ao Senhor com esse hino porque nós sabemos que a nossa esperança está firmada nele. Vamos louvar então. 1, 2, 3. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salvas e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Não tenhas medo, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Mais uma vez, não tenhas medo, não tenhas medo,
em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Amém? Então, esta é uma promessa do Senhor para todos nós que cremos, que confiamos. Ele vai voltar e ele voltará, e para isso devemos estar preparados. Então, não vamos perder os nossos ânimos, mas tudo nos indica que o Senhor voltará em breve. E vamos continuar firmes, confiando, perseverando na palavra do Senhor. O nosso segundo hino, o hino de número 305, Campeões da Luz. Na verdade, deveríamos cantar o 305 antes, mas ele é um hino mais rápido, mais agitado, vamos dizer assim. Então, Campeões da Luz. 1, 2, 3. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz. Nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, mas promessa temos nós de jamais lutarmos sós. As flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões para os céus, a vitória vem de Deus. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória a alcançar. O mal vencendo avançai, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Breve vamos terminar a batalha aqui e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Todos os que são fiéis ao bom capitão
hão de receber lauréis como galardão. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Hein? Então, é uma promessa do Senhor também que nós vamos receber uma recompensa do Senhor de tudo aquilo que nós tivermos feito através do corpo, quer seja bom, quer seja mal. Para aquilo que é bom, uma recompensa boa. E para aquilo que é mal, daquele mal que nós tivermos praticado, com certeza não será a mesma recompensa boa, mas talvez uma recompensa desagradável. Mas vamos nos esforçar para que as recompensas do Senhor sejam sempre para cada um de nós, para todos nós, ficarmos alegres e contentes que pudermos chegar no reino dos céus e receber a nossa eterna salvação por Cristo Jesus, depois de passarmos momentos difíceis. Então, eu gostaria de pedir as vossas orações, lembrando-nos do nosso irmão Nishimura, que perdeu um ente querido. Daqui a pouco a irmã Mia pode comentar. E que não pode estar conosco, esteve que estar indo ali para o sul. E que o Senhor esteja consolando os corações daqueles entes queridos que ainda não conhecem a Cristo como Senhor e Salvador, não sabem, não têm ideia de que esta vida vai continuar, independente de todas as coisas, mas muitos ainda não, que não conhecem, aqueles que não conhecem a Cristo, não têm essa nossa esperança viva, porque essa esperança é viva, porque o nosso Deus é um Deus vivo. Então, as vossas orações também em favor dos nossos irmãos que não podem estar conosco nesta noite e daqueles que nos veem através da internet. Que o Senhor esteja abençoando ricamente, poderosamente a cada um dos nossos irmãos. Os irmãos que estão conosco, vamos iniciar ouvindo. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Não Paz do tá Senhor. agradecendo a Deus, né? E que o Senhor tem sido permanentemente fiel em nossas vidas, Aleluia. né? A palavra dele diz que até aqui nos ajudou o Senhor, né? Então ele não vai nos desamparar. Ele possa continuar abençoando essa semana, as decisões que precisamos tomar na vida, muitas vezes, né? Eu também peço oração que está se abrindo uma nova porta, mas ainda estou orando, esperando a confirmação do Senhor, né? Não está trocando os pés pela mão. E também pedindo oração pelo meu filho, né? Que atravessa um momento difícil, mas é uma alma que foi entregue e consagrada, né, no altar do Senhor. Então, eu sei que Deus tem cuidado. Amém? Amém, Jesus. Tá? Deus abençoe a todos. Muito grato. Irmão Melvin Santana, irmã Renata e nossa querida Débora. Fala, pastor. Graça e paz, amado. Pastor, agradeço a Deus pela semana também. Uma semana de bastante trabalho se passou. Alguns desafios para essa semana aqui, porque pode acontecer algumas viagens. Mais do que uma. Mas que o Senhor vá à frente, abençoando também. Continuo pedindo oração pelo Vodaré. Ele acabou não operando semana passada. Ele vai internar hoje, né, domingo, para acho que operar na segunda-feira, que não tinha vaga na UTI, então eles transferiram então a cirurgia dele e postergou em uma semana. Então, mais uma vez, continuar em oração pela vida do seu Oswaldo Bertelli. Amém. Muito grato. Irmã Renata? Não, só isso. A mesma. Muito grato. Anderson e Keiko Tamaro. A paz dos irmãos. Paz do Senhor Jesus, amados. Só temos a agradecer pela semana. Deus tem dado graça para a gente aguentar o ritmo aqui do serviço. Mas só temos a agradecer. Muito grato. Keiko Tamaro?
Coração Também, para agradecido. agradecer também Muito pela bem. semana que se passou, pela semana que vai vir, né? Que Deus abençoe. Só isso mesmo. Amém. Então, é sempre bom nós estarmos rodeados de pessoas com o coração agradecido e é importante sabermos e confiarmos no nosso Deus maravilhoso. Vamos ouvir os nossos irmãos que estão aqui também à nossa esquerda. A irmã Luzinete, por gentileza. Alô? Tá sem A microfone. irmã Luzinete desligou o microfone. Enquanto isso, o irmão Sebastião e a irmã Leia, por gentileza. Graça e a paz a todos. Amém, Jesus. E também agradecemos a Deus pela vida, aí nos concede saúde, no trabalho, estamos tendo, né? Realizando. E que Deus abençoe, né? Que possa continuar nessa luta. E abençoe também todos os nossos familiares no Brasil, aqui no Brasil, e a todos os meus amigos e conhecidos. Esse é meu pedido. Amém. Irmão, graças e paz, amado. De oração para todas as famílias, tanto do Brasil como do Japão, e aqueles que estão enfrentando dificuldade, ninguém sabe a situação que estão passando. Ô, Senhor. Estendendo suas mãos para que possa estar restaurando todas as dificuldades. E agradecer a Deus pela bondade e a misericórdia dele, porque ele tem nos abençoado até mais do que merecer. Amém. É verdade. Deus do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Muito grato. Irmão Luzinete, nos ouve? Irmã Luzinete? Alô? Microfone Irmão tá Luzinete. fechado. E temos mais uma irmã que está conosco hoje. O nome dela é Rafaela Miranda, mas no momento ela está impedida de conversar. A irmã Mieko daqui a pouco pode acrescentar algo, mas vamos saudá-la. Irmã Rafaela, bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deus continue e permaneça com você e seu lar, a sua família. Amém. Irmã Luzinete, então, está com o microfone. Talvez aconteceu algo. Não sei aí bem explicar. Depois, talvez, ela se lembre, mas nós conhecemos o coração da nossa querida irmã Luzinete. Deus abençoe, irmã Luzinete. Irmã Mia, por gentileza, se Bom tem dia, algo a boa noite, a acrescentar. paz do Senhor. Eu só Claro. tenho que agradecer a Deus por tudo, né? E também não esquecer do culto de senhoras de quarta-feira, 20 horas no Brasil e 8 horas aqui da manhã no Japão. Quarta-feira. 20 horas de terça-feira. Terça-feira. Né? Amém. Então, e também sobre o Cazu e a Lúria. O Cazu perdeu a sobrinha. Lembra que semana passada orou pelo irmão, né, pelo sobrinho que conseguiu ingressar aqui no trabalho em Tóquio, no jornal Tóquio, né? A irmã dele. A irmã dele faleceu de repente e eles tiveram que ir para a cerimônia, né? Agradeço a todos. Né? Só isso. Dela. Da Rafaela, então, nós conhecemos há pouco tempo, que Deus tenha, né? Misericórdia, né? E graça, né? E também os pais dela. Os pais, a Patrícia e o Carlos. Conhecemos 3 Carlos nessa semana. Nós não tínhamos nenhum. Amém. Então, a Rafaela tem 22 anos, ela teve o desejo de participar do culto. É uma bênção. Uma satisfação e uma alegria para nós. Mas que o Senhor permaneça abençoando. Vamos orar então por esses pedidos. Ó Altíssimo e soberano Deus e Pai, louvado e engrandecido é o teu santo nome. Tu és Deus presente. Tu és o nosso Deus, o nosso provedor, o nosso protetor.
o que sustenta todas as coisas em tuas santas mãos. Nada lhe é oculto, nada lhe está escondido, e todo o poder sobre toda a criatura e toda a criação o Senhor tem. Por isso, nós buscamos o teu socorro sempre presente para abençoar a cada um desses teus filhos. Ao nosso irmão Carlos, nos seus pedidos, nas suas intercessões, o Senhor esteja respondendo, para que o teu nome possa ser mais uma vez glorificado nestas vidas. Igualmente na vida do nosso irmão Melvin Santana, a sua esposa irmã Renata, a sua filha Débora, continua abençoando este casal, a qual o Senhor tem trazido para esse país, e aos familiares do nosso irmão Melvin, os familiares da nossa irmã Renata, que carecem da cura, da libertação, devido à enfermidade que aquele homem de Deus também possui. Mas o Senhor está no controle de todas essas coisas, mas é nosso dever e obrigação buscar a tua face, para que por tua misericórdia e o teu favor, a cura, a libertação, a transformação, a salvação possa chegar na vida de outros. Igualmente ao nosso irmão Anderson e Kiko, continua a dar saúde e forças a esse casal, abençoando também o nosso irmão Natalino, seu lar, a sua família, aos familiares do Anderson. Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, pelo meu cunhado, que não pode estar conosco, a minha cunhada, que o Senhor esteja ali, consolando os familiares, os entes queridos que perderam aquela alma preciosa, aquele familiar, mas o Senhor, pelo teu Espírito Santo, possa estar ungindo e capacitando o nosso irmão Nishimura e a nossa irmã Maria para, nesse momento de dor, ainda que seja um momento de dor, falar do teu amor, da tua palavra, da tua tão maravilhosa e sublime salvação. Continua abençoando por misericórdia a nossa irmã Luzinete, ao seu lar, a sua família, aos seus familiares, ao esposo, filhos, ao seu pai, à sua mãe e aos demais irmãos onde ela congrega. Alcança-os por tua graça e teu favor, ó Deus Santo, e protege, Senhor meu Deus, os nossos irmãos em Cristo que estão na nossa nação, abençoando cada lar, cada família, segundo o pedido do nosso irmão Sebastião e da nossa irmã Leia, que o Senhor esteja ali, abençoando por misericórdia, não porque merecemos, mas porque sabemos que o Senhor é aquele que pode e tem prazer em se alegre em abençoar os teus filhos, aqueles que te amam, aqueles que confiam em ti, Senhor meu Deus e Pai, e em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Permanece também com o nosso irmão Carlos e a sua esposa e a sua filha que está conosco neste momento. Visita ali onde estiver, Pai, e que o Senhor opere maravilhas a qual o homem não possa compreender. E o Senhor esteja com cada um deles, ó Senhor meu Deus, alegrando, confortando, consolando e dando a solução e a vitória para a dificuldade e os problemas que essa família tem enfrentado e que cada um de nós tem enfrentado. Ao nosso irmão Leandro Nogueira, ao nosso irmão Júlio Caoro, a nossa irmã Maria Sato, aos demais irmãos, a nossa irmã Bianca, continua abençoando esses teus filhos que estão impedidos de estar conosco neste momento, mas o Senhor esteja ali, aonde eles estiverem, operando segundo o teu querer e a tua vontade. Todos esses pedidos mencionados, ó Pai amoroso, e por aqueles que nos veem pela internet, guarda-os, protege e livra cada lar, cada família, debaixo da tua graça, do teu favor. Em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos e te pedimos as tuas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Então, hoje, os aniversariantes do mês, o quarto domingo do mês, o último domingo do mês, nós temos Kaoru, Júlio Kaoremura, lá de Rimeken, e a Aline, a Aline, filha do Leandro Nogueira, que não pode estar conosco. Isto. Então vamos orar por esses aniversariantes e louvar com ele. Ó Pai amoroso, também por esses aniversariantes, que o Senhor tem concedido mais um ano de vida e que se encerra daqui a alguns dias, este mês,
o Senhor ali esteja abençoando, porque sei que o Senhor está com eles. Continua a dar vida, vida com alegria, vida em abundância, restaurando, curando, dando a paz que o teu Espírito Santo pode dar, ainda que a nossa alma esteja abatida, mas o Senhor estará sempre conosco para nos confrontar e para nos conceder esta graça maravilhosa do teu conforto. O Senhor nos conforta e o Senhor nos confronta para nós estarmos sempre firmes na tua presença e edificados na tua palavra. Nós te pedimos as tuas bênçãos para essas duas almas preciosas no santo e precioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então, é um louvor curto, vamos louvar 2 vezes. Ok? 1, 2, 3. Shuno maeni hizamazuki kokoro kara sanbisa sageru anata wa tokoshie ni watashi no kami. De novo. 主の前にひざまずき、心から賛美捧げる。あなたはとこしえに私の神。あなたはとこしえに私の神. Em português ficaria como? De joelhos perante o Senhor, de coração louvamos ao Senhor. Tu és o nosso Deus eterno. Aleluia. Amém. Então, este é um louvor que eu não tenho certeza se tem em português ou outro idioma, porque sempre temos ouvido em japonês. Muito bem, vamos aqui ao nosso tempo que o Senhor nos concede para meditarmos um pouco nesse texto que nós lemos no início e que o Senhor nos deu poder para desfazer as obras do inimigo. Ele trabalha incansavelmente, incessantemente. E em tempos de internet, onde está fácil a comunicação e a informação, algo que algum tempo atrás, bem breve esse tempo, não havia como se comunicar, muito difícil para você se comunicar com uma pessoa, ou você telefonava ou enviava uma carta que demorava semanas daqui até o nosso país, ou vice-versa. Então, essa comunicação e essa informação pode ser transmitida rapidamente e nós devemos estar atentos com os nossos relacionamentos. Devemos separar o joio do trigo para podermos ter amizades sinceras e duradouras. Então, é sempre interessante e sempre bom sabermos que nós devemos separar aquilo que nós vemos, aquelas pessoas que nos procuram, e o inverso também é verdadeiro, com certeza, mas nós devemos estar atentos a esses relacionamentos, principalmente relacionamentos que são feitos, o que nós chamamos virtuais. Então, muitas vezes, muitas pessoas acabam sofrendo por confiar em determinadas pessoas, então nós devemos separar aquilo que é bom daquilo que não é tão bom como parece. Muitas vezes, muitas vezes, pela misericórdia do nosso Deus, não todas, mas muitas vezes, muitas pessoas ficam decepcionadas nos seus relacionamentos. E um relacionamento sólido não se constrói de um dia para o outro, e como nada se constrói de um dia para o outro. Não? Então, todo cristão sabe que vivemos em um mundo não apenas físico, tocável, tangível, como dizemos, mas também
nós vivemos num mundo espiritual. E neste mundo espiritual existe uma batalha invisível e espiritual que está acontecendo ao nosso redor, 24 horas por dia. Uma batalha do nosso inimigo contra a nossa vida física, depois nós vamos ver, e também com a nossa vida espiritual, que é o que ele mais quer. Porque ele veio para fazer 3 coisas: matar, roubar e destruir, além de ser o criador e pai da mentira. Então, esta batalha é invisível, mas real, e está acontecendo agora na nossa vida de comunhão com os irmãos. Ele não quer que nós tenhamos comunhão com os irmãos, nem dos irmãos conosco. Na nossa família, ele joga um contra o outro. Pode trocar. No nosso local de trabalho, no nosso ir e no nosso voltar, no nosso trânsito. E existe uma guerra invisível, mas real. E a Bíblia nos ensina que a nossa luta é contra principados e potestades do mal. Aquilo que nós não vemos, e não contra pessoas diretamente. Então, das trevas, essas forças do mal e as forças das trevas são forças espirituais coordenadas pelo inimigo, que quer nos influenciar para praticarmos o mal. Então, ele sempre vê, como falei domingo passado, uma pequena brecha por descuido nosso, não por parte de Deus, porque Deus não descuida, mas por parte da nossa parte. E o inimigo vê, está atento, e ele aproveita para destruir a nossa fé, o nosso relacionamento com os irmãos, com os semelhantes e, acima de tudo, o nosso relacionamento com o nosso Deus. E como identificar essa batalha em nossa vida, uma vez que ela é invisível? E se nós não sabemos os seus sinais? Então, por isso que devemos conhecer os sinais que estão próximos de nós. Nós vemos os resultados da ação do inimigo. Isso nós podemos ver e sentir. Mas nós sabemos que o nosso inimigo usa pessoas ao nosso redor. Não só ao nosso redor, mas em toda a face da terra. Por isso, nós devemos estar vigilantes, uma ordenança do Senhor Jesus, e reconhecer o que será, se realmente é espiritual ou não é espiritual. E ficar sempre atento, acordado sobre as táticas do inimigo. Uma vez que um dos objetivos de Satanás é roubar a nossa fé, minar a nossa fé e destruir a nossa salvação e o nosso relacionamento com Deus. Aí ele vai estar fazendo aquilo que ele mais gosta: destruir a nossa fé, o nosso relacionamento com as pessoas e o nosso relacionamento com Deus, procurando nos deixar cada vez mais afastados do Senhor. Mas nós sabemos que a boa notícia é que Jesus Cristo nos dá a vitória. E aquele versículo bem conhecido: nós somos mais que vencedores através de Cristo Jesus. Então é através dele que eu posso vencer. Eu não vou vencer por mim mesmo. Eu vou me esforçar naquilo que eu devo fazer para chegar a vencer o inimigo. Mas aquilo que eu não posso, porque o inimigo é um anjo do mal, ele é muitas vezes superior ao nosso corpo mortal. Então eu tenho que buscar ao Senhor Jesus e ele estará pronto para nos proteger, nos guardar e nos auxiliar em todos os ataques do inimigo. Existem alguns sinais que nos indicam quando Satanás está trabalhando na vida de alguém. Não estou dizendo que a pessoa é possessa de demônio, não tem nada disso, é outra coisa. É Satanás trabalhando através dessa pessoa, porque essa pessoa não conhece a Cristo. Ou conheceu a Cristo e desviou-se dos caminhos do Senhor. Existe? Sim, existe bastante, e nós sabemos que existe
em todo o local da face da terra, em todos os países. Então, saber isso, saber esses sinais é importante para a nossa vida espiritual, para permanecermos na verdade e rejeitarmos todas as obras das trevas. Ou seja, aquela pessoa que está me falando algo, é o Espírito Santo que está usando ela ou é o espírito do mal que está usando ela? Eu tenho que ter discernimento, eu tenho que saber. É o que nós chamamos de uma pessoa espiritual. Ela discerne bem. Então, um texto que pode nos ajudar está no livro de a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, nos versículos 13 e 14. Então, assim está escrito, há 2000 anos atrás, pois tais homens são falsos apóstolos. Já tinha naquele tempo? Com certeza, e bastante. Hoje também parece que ainda existem alguns. Falsos apóstolos, trabalhadores fraudulentos, que fingem ser apóstolos de Cristo. Isso não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Então, essas pessoas permitem que o inimigo as use de alguma forma. Então, eles parecem, aparentemente, aos nossos olhos, aquele que não tem discernimento espiritual fica difícil de discernir e ele pensa que aquilo é de Deus. E não é somente o Senhor que trabalha. O inimigo também trabalha de forma oposta ao trabalho do nosso Deus. Então não devemos ir atrás de pessoas que parecem muito espirituais, mas sua conduta não condiz com o que ela fala. Ela fala uma coisa, fala de amor, mas não é aquele amor que nós pensamos que é o amor puro que vem do Senhor. Por exemplo, e tantas outras situações em que esta conduta nega tudo aquilo que ela proclama. Então devemos rejeitar tudo o que é mal e guardar tudo o que é bom e agradável ao Senhor. Então eu tenho que fazer essa separação. Como? Observando os sinais, alguns sinais. Então, primeiro sinal, as ações da pessoa não combinam com aquilo que ela proclama, com aquilo que ela fala. Tudo que fazem fica meio confuso e não fica totalmente claro. Você não entende muitas vezes. Então, sabemos que Deus não é Deus de confusão, mas de paz, de ordem e de clareza. Então, se vem de Deus, se aquele espírito que está falando é espírito de Deus, não vai deixar você confuso, nem vai produzir nenhum tipo de ordem e não vai ficar nada obscuro e tão nítido. Porque o Senhor tudo o que ele faz é com clareza. Portanto, se causar confusão, é porque Deus não está nisso. Então, esse é o primeiro sinal que nós encontramos em algumas pessoas que muitas vezes nós temos esse contato. Um segundo sinal, nós devemos evitar pessoas que falam meia verdade em prol da privacidade. Não, eu só vou contar isso daqui porque essa outra parte aqui eu não conto não, porque é a minha privacidade, ou seja, é sigilo, é sigiloso, é algo. Na verdade, não é isso. Claro que existem pessoas que têm o seu direito, a sua privacidade. Não estou dizendo sobre isso. Mas pessoas que falam verdade, mas é só metade. A outra metade, ela... Desculpem. Bom, então vamos continuar. Pois eles agem assim como não são honestos em suas atitudes. A verdade só pode ser encontrada na palavra de Deus. Somente ela que vai dizer que é verdadeiro e o que é falso. Não sou eu, é a palavra de Deus. Por isso que eu tenho que estar sempre atento ao Espírito Santo do Senhor, porque o Espírito Santo nos ensina o mesmo que a palavra do nosso Deus. Então devemos evitar pessoas que suas palavras não correspondem às suas ações e esses ainda usam o que nós chamamos a máscara da falsidade. Ele é falso,
Ele não é verdadeiro, ele não é autêntico. Então lembre-se que a verdade liberta e nos traz para a luz, mas a mentira nos cega para nos afastarmos de Deus. Então, muito importante lembrar isso. O terceiro sinal que nós temos, todos nós enfrentamos adversidades na vida, mas quando você encontrar uma pessoa que somente traz confusão ou desordem, ou conflito, e não trazem paz e nem ajudam outros a encontrar a paz, esses são usados como instrumento de divisão e não de união. Infelizmente, encontramos pessoas e em grande quantidade que fazem desta forma, não querem união por inveja, por qualquer outro tipo de razão, mas eles ainda acabam causando desunião, divisão, mesmo dentro da igreja. Então, nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para sermos pacificadores e não desunião. E evitar pessoas que rejeitam tudo o que é puro, tudo o que é certo, tudo o que é verdadeiro. Então, vou evitar pessoas que não gostam do que é puro, mas sim eles gostam daquilo que é impuro, daquilo que é mais ou menos certo ou daquilo que é errado, e daquilo que não é verdadeiro. E nós devemos nos afastar dessas pessoas que rejeitam tudo que é verdadeiro. Porque em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2, está escrito: o Espírito diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores. Então, são espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Existe? Sim, muito. Por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a própria consciência cauterizada. Então, isso acontece desta forma. O quinto sinal, nós devemos também evitar pessoas orgulhosas e altivas, pois elas pensam que não precisam da misericórdia e da graça de Deus, as quais, né, são necessárias para o convencimento do pecado e para o arrependimento. Então veja aqui um momento. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, A gente estava descobrindo um jeito. eu só tenho duas mãos, esse que é o problema. O Anderson quase chegou no céu já. Desculpa os irmãos que nos veem pela internet. Então, pessoas orgulhosas e altivas, elas pensam que não precisam da misericórdia de Deus, da graça de Deus. E essa misericórdia e essa graça de Deus são tão necessárias para o convencimento do pecado, de que eu sou pecador. E também para se chegar ao arrependimento. É a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, não é por nós mesmos. Ah, não, eu reconheço que eu sou pecador. Você não reconhece nada. É o Espírito Santo que toca em você para você reconhecer que você é pecador. Isso aconteceu comigo. Pode ser que não aconteça com mais ninguém, mas comigo foi assim. Então aí você acaba se convencendo do pecado e então o Espírito Santo passa a trabalhar. Então, o convencimento do pecado e o arrependimento, ambos são um presente de Deus para o pecador. É uma dádiva de Deus. Não vem de nós mesmos. Nós não temos nada de bom. Eu, pelo menos, só posso responder por mim. Então, como cristãos, nós devemos orar por esses tipos de pessoas para que Deus tenha misericórdia deles. Eu estou dizendo para evitar essas pessoas, mas não é para mandar ele embora, isolar ele completamente ou falar até mal dele, de forma nenhuma. Nós devemos orar por essas pessoas para que o Senhor tenha misericórdia e eles possam se arrepender, quebrando a dureza dos seus corações e levando essas pessoas ao arrependimento. Não somente do arrogante, do altivo, mas de todos aqueles que conhecem, sabem que existe a verdade, mas querem se afastar da verdade, não querem cumprir a verdade.
Então, a convicção e o arrependimento o arrependimento e a convicção de que é um pecador leva essa pessoa a participar da salvação. Então não existe salvação sem arrependimento e sem convicção de que é pecado. A sequência é convicção de pecado. Ah, bom, eu sou um pecador. Ah, bom, então agora eu preciso de Cristo Jesus. Eu reconheço porque foi ele que morreu na cruz em meu lugar, pagou o preço dos meus pecados. Então agora eu vou ser uma nova criatura e vou viver de outra forma. Então não poderá existir transformação na vida do pecador, se não for, e não haverá salvação se não for, como pregou João Batista, o arrependimento. O quinto sinal, evite pessoas, são somente 7. O quinto sinal, evite pessoas que querem controlar toda a situação. Como nós antigamente falávamos, o sabe tudo. Então, toda a conversa e todas as pessoas que ele tem contato. Ele quer controlar toda a situação em todas as pessoas, naquela que ele conversa, que ele tem contato. Existem pessoas que eu conheço e que fazem isso no local de trabalho. Então, eles procuram dominar e influenciar ao seu próximo para o mal. Não estou falando de influenciador da internet. É daqueles que procuram, também existe na internet, com certeza, tem bastante, de procurar a pessoa, influenciar a pessoa para o mal. Então, esse com certeza nós devemos evitar. Essas pessoas não se contentam em guiar ou liderar outras. Muitas vezes o nosso querido chefe, que o Senhor sabe e colocou ali para nos liderar, para nos guiar. Eles tratam de forma diferentes pessoas, até entre eles mesmos, quanto mais sendo de um país distante. Então, eles gostam de manipular outros. E o que é que Satanás faz? O Satanás deseja também controlar e manipular todos. O mundo jaz no maligno significa o quê? Que Satanás está manipulando, está controlando essas pessoas. Quando vemos esses shows que existem, ou tudo isso que ocorre ultimamente, nós vemos que é o próprio Satanás que está fazendo pessoas debocharem de Deus, do cristianismo, do cristão, da nossa crença, da nossa fé. Então, ele deseja controlar e manipular todos. Ele quer que todos vá para o inferno, só que o Senhor Jesus quer que todos vão para o céu. Então, esse controlar e manipular é uma tática do inimigo. Então, evite pessoas que trabalham nesse esquema de controlar e manipular os outros. Então, ele procura controlar as decisões e as ações do homem para o seu benefício. O inimigo faz isso, e tem pessoas que fazem isso, é para benefício próprio. Ele procura controlar. Muitas vezes ele não consegue, então essa pessoa passa a ser inimigo dele. Mas Satanás, com certeza é Satanás que está por trás disso. Devemos lembrar que isso pode ser uma tática do inimigo, de utilizar pessoas para controlar outros. O verdadeiro cristão, com certeza, é marcado pela humildade, não arrogância, não prepotência, não o sabe tudo, mas ele é humilde, ele pode saber. A palavra de Deus nos diz que nós não devemos nos utilizar daquilo que nos é de direito e sim ceder o nosso direito ao outro. Então, isso é muito importante em muitas decisões que nós vemos no nosso dia a dia, no nosso ir, no nosso voltar, no nosso local de trabalho. A pessoa não quer trabalhar, mas você está trabalhando, e eu sempre falo para a minha esposa e falo para uma pessoa que eu conheço, é melhor que essas pessoas não trabalhem, porque aí sobra mais serviço para mim e eu trabalho mais tempo. Porque se eles trabalhassem verdadeiramente como era para trabalhar, talvez nem tivesse serviço para mim. Então, o verdadeiro cristão é marcado pela humildade, pelo desejo de servir outros e não de controlar outros. O nosso sexto sinal, evite pessoas hipócritas. Lembra daquele grupo que queria, sempre tentou Jesus. De uma forma ou de outra, eles queriam também pegar Jesus em alguma palavra.
Claro que não conseguiram, é evidente, estavam tratando com Deus, não com seres humanos. Então, aqueles que pretendem, o que é o hipócrita? Aqueles que pretendem ser o que não são. Ele não é aquilo, ele pretende ser, mas não chegou até lá. Então, essa é uma das características de Satanás. Lembra o que ele falou? Ah, eu vou ser igual ao Altíssimo e vou fazer isso e vou fazer aquilo. Então, era uma característica de Satanás, querer ser o que ele não era. E nunca foi e recebeu a recompensa dele. Então, pessoas que pensam que são mais espirituais pela aparência, mas o seu coração está longe do Senhor. Como nós não vemos o coração, não vemos nada espiritual, nós não sabemos, mas aparentemente ele pode ser mais espiritual do que outros. Mas na verdade o Senhor vê o coração, então, né? Mas eles dizem uma coisa e vivem outra. Como eu falei, falam de amor, mas causam divisão entre as pessoas, em vez de ser humilde e proclamar a união. Então proclamam que conhecem a Deus, mas vivem em rebelião contra Deus. Então não vamos nos associar com esse tipo de pessoa. E o sétimo sinal, evite pessoas que não acreditam no poder da palavra de Deus. E existem pessoas dentro da igreja, infelizmente, algumas igrejas que não acreditam no poder da palavra de Deus. Ou no poder do Senhor para responder orações. Quando falam em orações, eles falam de orações com sarcasmo sobre a oração. Ou seja, você percebe que ele fala de oração, mas no sentido que não, a oração é para fraco, é para idosos, ou é para quem está muito necessitado. Para que orar? Para que orar pelo pão e o alimento de cada dia? Não vou orar nada. Então, eles fazem assim o que não é agradável ao Senhor. Então, isso também não provém do Espírito de Deus, mas de espírito maligno. Então, tudo aquilo que causa aflição não provém de Deus, mas do maligno. Então, nós temos um exemplo bem conhecido, registrado mais uma vez no livro de Lucas, capítulo 13, versículo 11. Assim está escrito, Lucas, capítulo 13, versículo 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito. Então, ela tinha um espírito. E o que é que o espírito fazia? Que a mantinha doente havia 18 anos. Então, ela estava doente há 18 anos, porque o espírito é que fazia isso. Aqui está escrito, o espírito, ela tinha um espírito que a mantinha doente. E ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Então causa aflição, causa dor, causa todo tipo de... É o que o inimigo sabe fazer. Ele não sabe fazer nada de bem nem de bom. Então, vamos sempre lembrar que a oração tem poder e pode restaurar aquele que caiu espiritualmente, também pode restaurar aquele que passa por uma enfermidade, por uma dor, por uma situação difícil. E nós cremos na oração, por isso nós oramos e oramos em nome do Senhor Jesus. Então, como cristãos, esta é a nossa conclusão, como cristão nós devemos proclamar o poder da palavra de Deus. Ela tem poder para realizar tudo aquilo que agrada ao Senhor. Não é poder para realizar aquilo que eu quero. Entregamos em tuas santas mãos. Faça segundo o teu querer e a tua vontade. Então, muitas vezes o Senhor pode falar não. E ele continua Deus fiel, Deus maravilhoso. Só porque ele falou não, ele já não é mais um Deus agradável, não é um Deus de amor, de forma nenhuma. Eu tenho que aceitar o não do Senhor. Então, a palavra do Senhor é poderosa? Sim, ela tem poder para edificar, para encorajar. Então, eu tenho que usar essas palavras, ou a palavra do Senhor, para edificar o meu semelhante, o meu próximo, para encorajar, para fortalecer e não para destruir. Devemos ter graça ao falar, né, para edificar, para incentivar e para declarar as boas novas do Senhor para as pessoas. Porque ficará muito fácil eu destruir pessoas com uma palavra simples, mas uma palavra que tem um poder
destrutivo muito grande. Então, como cristãos, também nós devemos proclamar cura. A cura e a libertação vêm através do Senhor Jesus, sem fazer fantasia, sem proclamar aquilo que o Senhor Jesus não revelou. Então, quando o Senhor Jesus fala, pode ter certeza que aquilo vai ocorrer. Quer eu goste, quer eu não goste. Muitas vezes nós temos na palavra de Deus que ele diz: dias melhores virão. Não, não está escrito isso. Está escrito que dias piores virão. Muitos apostatarão da fé, muitos vão escarnecer, ou seja, cada vez nós estamos vendo que está acentuando mais a ação de Satanás através de pessoas. Então nós devemos proclamar a vitória sobre o inimigo. Ele será vencido, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Então, ele continua trabalhando, mas somente na vida daqueles que dão essa oportunidade, esta brecha para o inimigo trabalhar. Vamos ficar firmes confiando no Evangelho, confiando em Cristo Jesus. Então, nós devemos proclamar que o Senhor Jesus tem todo o poder sobre toda a opressão do inimigo. Porque ele só sabe fazer isso, é oprimir, é deixar a pessoa desanimada, triste, cabisbaixa, sem esperança. Então nós devemos também proclamar que a luz do Senhor Jesus é maior que as trevas espirituais que existem. Não devemos participar do corpo de Cristo? Não, não. Nós devemos participar do corpo de Cristo e não se desviar como a ovelha perdida. Como nós já escutamos sobre a ovelha perdida. Pois, se nós não temos prazer em estarmos em união, nós podemos nos afastar da presença de Deus por ação do inimigo. Então, vamos estar unidos, congregando quando for possível, ouvindo a palavra de Deus quando for possível, em todas as situações. Devemos viver em união com os irmãos, pois somos membros de um só corpo. Espírito de isolamento não provém de Deus. Não devemos estar isolados daqueles que buscam a presença do Senhor. Jesus Cristo veio para quebrar as correntes daqueles que estão aprisionados por Satanás. Isso é uma verdade que não podemos nos esquecer. O Senhor Jesus trabalha para nos dar paz, libertação, cura, vida em abundância. Isso tudo para que possamos ajudar e encorajar outros irmãos. Ele nos dá todas essas coisas, não é para benefício próprio exclusivo, mas para ser compartilhado com outros. Então vamos falar a verdade e ser sinceros uns com os outros. Também a palavra de Deus nos ensina assim, colocando em prática tudo que o Senhor nos ordena, sendo guiados e motivados por Jesus Cristo. O inimigo não terá poder sobre aqueles que estão em Cristo, aqueles que pertencem a Cristo. E, como eu disse domingo passado, não seja um proclamador de desespero, não seja um proclamador de dor, de tristeza, e sim um embaixador da esperança e do consolo e da fé em Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe e guarde. Desculpe estar um pouco longo, mas que o Senhor esteja em cada lar, cada família, nesta semana que se inicia. Então, querendo Deus, possamos estar juntos no próximo domingo e que o Senhor esteja abençoando por misericórdia o nosso ir, o nosso estar e o nosso voltar. Vamos orar ao Senhor para encerrar. Ó amado Deus e Senhor, que o Senhor livre e guarde esse teu tão amado povo de pessoas que são usadas pelo inimigo para destruir a vida dos teus santos, dos teus servos, daqueles que buscam a tua presença. Mas coloca no caminho de cada um de nós aqueles que querem agradar a ti, Senhor, meu Deus e Pai, nos trazendo palavra de consolo, palavra de alegria, palavra de fortalecimento, porque tudo isso é possível através de Cristo Jesus, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, e é nesse nome que nós oramos e agradecemos por tua presença, em nome do Senhor Jesus. O amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo permaneça com todos nós. E nós dizemos, amém, Senhor Jesus. Deus vos abençoe, guarde, no precioso santo nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus.